E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada nós terminamos falando sobre as leis de De Morgan. Bom, então, dando continuidade à teoria de conjuntos, nós vamos falar agora sobre conjunto das partes. Esse conjunto das partes, ele também é chamado de subconjuntos, né? Conjunto de subconjuntos. Então, o conjunto das partes de um conjunto é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis a serem formados. Então, seja A, um conjunto qualquer, o conjunto das partes de A, denotado, vamos usar aqui como nomenclatura, como escrita, como P de A, tá? Conjunto das partes de A, denotado por P de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, por exemplo, suponha que A seja o vazio. Mas o vazio não tem elemento nenhum, como é que eu posso formar conjuntos com nenhum elemento? Realmente não pode. Então, aqui, o conjunto das partes de A, o vazio, você só pode formar o conjunto do vazio. Então, aqui só tem o conjunto vazio. Uma observação importante que eu falei na primeira aula sobre os símbolos, né? Na primeira aula de conjuntos, na aula passada, na verdade, que fala dos símbolos que envolve pertence, contido, contém, etc. O vazio é conjunto, né? Nesse caso aqui, o vazio é elemento, né? Então, aqui, para você ter ideia, o vazio, ele pertence ao conjunto das partes. Ele não está contido, é diferente, tá? Vazio, por si só, está contido em qualquer conjunto, óbvio, né? Mas analisando como conjunto. Agora, aqui, o vazio está sendo analisado como elemento, tá? Suponha agora que o conjunto A tenha um único elemento, 1. Então, o conjunto das partes dele é formado pelo vazio e pelo conjunto total, né? Então, tem 2 elementos. Esse conjunto que tem 1, que é o A, na verdade, nós poderíamos escrever isso aqui assim, vazio e o A. Esse A aqui agora não é conjunto, ele é elemento, tá? Então, aqui é comum dizer A pertence às partes de A, tá? Que agora aqui ele é visto como elemento. Então, uma coisa importante no conjunto das partes, que é interessante trabalhar, é a cardinalidade dele. Então, em vez de limpar aqui a tela, eu vou dar um espaço. Então, vamos à cardinalidade. A cardinalidade é o número de elementos, né, que contém. Quantos elementos contém o conjunto das partes de um conjunto? Então, nós vimos aqui que se o conjunto tiver 0 elementos, o conjunto das partes tem 1 elemento. Se ele tiver 1 elemento, o conjunto das partes vai ter 2 elementos. Então, se ele tiver 0 elementos, o conjunto das partes vai ter 1 elemento. Se ele tiver 1 elemento, o conjunto das partes vai ter 2. Se ele tiver 2 elementos, o conjunto das partes vai ter quantos elementos? Então, vamos ver aqui. O conjunto A, vamos supor que tem os elementos 1 e 2. Então, as partes de A poderá ser formado pelo vazio, o conjunto com o 1, o conjunto com o 2 e o conjunto com o 1 e o 2. Ou seja,
as partes de um conjunto, o conjunto das partes de um conjunto com 2 elementos é um conjunto com 4 elementos. Se for com 3, então está na cara que vai ser 8 elementos, e assim sucessivamente. Se o número de elementos for n, aqui vai dar uma potência de 2, 2 elevado a n. Por que é 2 elevado a n mesmo? Porque é muito simples. Se você tem n elementos, a única coisa que você vai ter que analisar é se o elemento pertence ou não ao subconjunto. Então, para cada elemento, você tem duas possibilidades. Ou ele pertenceu ao conjunto, ou ele não pertenceu ao conjunto. Então, como os subconjuntos dependem de analisar todos os elementos, então, por exemplo, se nenhum deles pertencer, você tem um vazio. Se um deles pertencer somente, você tem um conjunto com um elemento. E assim sucessivamente. Assim você vai montando esses conjuntos. Isso é uma forma de contagem, que a gente vai ver daqui a pouco, mais à frente, em combinatória, que inclusive combinatória faz parte dessa disciplina. Então, o número de elementos das partes de A é você analisar cada elemento e verificar se ele está ou não. Então, para cada elemento você tem duas possibilidades. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, que é 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n é o número de elementos. Essa fórmulazinha é com ela que a gente mostra que não existe a possibilidade da existência do conjunto universo, tá? Por que não existe o conjunto universo? Então, imagina que eu tenho um conjunto que é o suprassumo de todos os conjuntos, ele contém todo mundo. Ele é o maior conjunto de todos. Imagina que existisse, que venha a existir esse conjunto. Ora, se esse conjunto é o conjunto que contém todo mundo, agora eu vou pegar esse conjunto e criar o conjunto das partes dele. Mas o conjunto das partes dele vai ter muito mais elementos do que ele. Porque se ele tem n elementos, vamos supor, o conjunto das partes dele tem 2 elevado a n. Tem uma potência, é muito maior. Então, não faz sentido existir um conjunto universo que contém todo mundo, pois vai ter sempre um conjunto maior do que ele, que é o seu conjunto das partes, certo? Faz sentido. Essa forma de demonstrar, a gente chama de demonstração por absurdo. Eu já estou fazendo uma linkagem com um conteúdo que nós vamos ver nas próximas aulas, as demonstrações. Tá? Então, é importante que vocês saibam fazer demonstrações. E o método de demonstração por absurdo, de redução ao absurdo, conhecido também como contrapositiva, será um dos métodos utilizados e demonstrados aqui nas nossas aulas, tá bem? Bom, então, dando continuidade, depois do conjunto das partes, nós temos outros tipos de conjuntos, que são os produtos cartesianos, mas antes de vermos os produtos cartesianos, nós precisamos ver os elementos que compõem produtos cartesianos, que são pares ordenados ou ênuplas ordenadas. Então, vamos começar com pares ordenados. Aqui, vez por outra, é um costume meu, eu geralmente mudo a minha letra várias vezes, tá? Isso é comum. Eu estava escrevendo de forma cursiva, agora eu já coloquei aqui com letra de forma, mas isso é normal, tá? Bom, então o que é um par ordenado? O nome já está falando, é um par, né? Um par ordenado é um elemento da forma, vou escrever assim, AB, de modo que A pertence a um determinado conjunto, vou chamar aqui de Azão, e B pertence a um outro conjunto que eu vou chamar de Bzão, tá? Pode ser que o B também pertença ao Azão, não tem problema, tá? E esse conjunto, e esse elemento par ordenado, vou colocar par ordenado barra produto cartesiano.
esses elementos, eles compõem os produtos cartesianos, tá? E AB pertence ao produto cartesiano A por B, tá? Então, a gente diz que A vezes B, né, é um conjunto, que é um produto cartesiano, que é composto por pares ordenados, tais que esse A pertence ao Azão e o B pertence ao Bzão. Uma observação aqui importante: se o B é o próprio A, né, então nós podemos escrever A cartesiano A como sendo A2. Então, é muito comum, por exemplo, quando estamos estudando funções, né? Nós temos aqui funções nos reais. Nós temos funções no R2. O R2 nada mais é do que o produto cartesiano dos reais pelos reais, tá? Vocês vão estudar álgebra linear, vocês vão ver funções de espaços vetoriais, espaços de n dimensão. A exemplo, o Rn. O Rn, né, nada mais é do que um produto cartesiano dos reais pelos reais n vezes, né? Então, o Rn é um espaço vetorial, né? O R2 é um espaço vetorial, etc. Esses pares ordenados, eles podem ser vistos, vocês vão ver mais à frente, como vetores, né? E aí, quando vocês estiverem estudando geometria analítica, aí já insere isso daí. Pode ser visto como números complexos, que não deixa de ser também um vetor, né? Vocês vão ter essa série de conteúdos nas próximas disciplinas. Por exemplo, números complexos, vocês já vão ver no próximo semestre, em matemática básica 2, tá bem? Bom, o número de elementos de um par ordenado, de um produto cartesiano, o número de elementos de A cartesiano B é simplesmente o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, né? Então, é muito simples. Então, imagina os produtos cartesianos, nós podemos representar dessa forma. Então, imagina aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, lembrando que o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio, alguns, né, falam em imagem, mas imagem aqui já é uma outra história, já é um outro conjunto que está associado a uma relação, a uma função, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, imagina que o conjunto A tem aqui, descrito na reta, 4 elementos, e o conjunto B tem aqui 3 elementos. Então, isso daqui é um par ordenado, vou até fazer de outra cor, vou colocar aqui de azul. Isso aqui é um par ordenado, isso aqui é outro par ordenado, aqui é outro, né? Quantos pares ordenados nós vamos ter aqui? 4 vezes 3, obviamente, que vai ser 12 pares ordenados, tá? Então, esse aqui é o meu conjunto A cartesiano B, em que o A tem só esses 4 elementos aqui embaixo e o B tem esses 3 elementos aqui em cima. O número de subconjuntos que podem ser formados aqui, muito simples. Número de subconjuntos, ou seja, número das partes do produto cartesiano. E aqui as partes do produto cartesiano já nós chamamos de relações. E aí daqui a pouco eu vou definir o que é uma relação. Isso daqui, né, representa, as partes do conjunto representam as relações. Isso aqui é o número de relações, certo? E aqui a gente diz que relações de A para B. Daqui a pouco eu já vou definir isso. Então, o número de relações de A para B, ou seja, o número de subconjuntos de um produto cartesiano é 2 elevado a n de A vezes n de B. Nós sabemos que é 2 elevado ao número de elementos de A cartesiano B. Mas A cartesiano B nós temos aqui que é o produto do número de elementos de A pelo número de elementos de B. Isso é muito simples, tá? Isso é muito bacana. Então,
Partindo dos pares ordenados, nós já chegamos aqui a falar de relações, então vamos definir o que é uma relação. Bom, então o que é uma relação? Então, nós vamos batizar com R, tá? Relação. Então, seja R uma relação e sejam A e B conjuntos. Obviamente que esses conjuntos vão ser não vazios. Não vazios, tá? Dizemos que R vai ser uma relação de A para B. Dizemos que R é uma relação de A para B, se e somente se esta relação estiver contida em A cartesiano B. Tá, então, a relação é um subconjunto. Então, obviamente, se a relação é um subconjunto do produto cartesiano, ela tem que estar contida nesse produto cartesiano. Então, uma observação aqui importante é que dizemos que R é uma relação sobre A. Nós dizemos simplesmente assim, R é uma relação sobre A, se R está contido em A cartesiano A, ou seja, está contido em A2, né? Pronto. Beleza. E aí, como é que são formados esses elementos? A gente diz que a gente pode escrever de diversas formas, né? Vamos supor que... Vou dar algum exemplo primeiro. Suponha que A seja o conjunto dos naturais. Então, vamos fazer uma relação sobre o conjunto dos naturais. Então, minha relação vai ser formada por pares ordenados, tá? Esses pares ordenados pertencem ao conjunto dos naturais cartesiano com os naturais, obviamente, tais que A mais B seja, vamos supor aqui, 7. Pronto. Então, aqui eu tenho a minha relação. Quais são os elementos dessa relação? Então, nós podemos formar aqui o conjunto dos elementos dessa relação. Então, vai ser o 0, 7, né? 1, 6, o 2, 5, o 3, 4, o 4, 3. Ah, você tem o 3, 4. Lembra-se que é um par ordenado, ordem, né? 3 e 4 e 4, 3 são diferentes. São um fato importantíssimo lembrar, tá? Que eu vou colocar como observação daqui a pouco. 4, 3, nós temos o 5, 2, o 6, 1 e o 7, 0. Aqui eu poderia até tirar esse 7, 0, porque nós vamos trabalhar com conjuntos naturais não contendo 0. Principalmente lá em indução, nós vamos ver indução, então vamos fazer direitinho. Vamos trabalhar com o conjunto dos naturais não contendo 0. Então, nós teríamos esses elementos aí. Outra forma de se escrever essa relação seria assim. O 1 está relacionado com 6. O 2 está relacionado com o 5. O 3 está relacionado com o 4. O 4 está relacionado com o 3.
O 5 está relacionado com o 2 e o 6 está relacionado com 1. Isso seria uma outra forma de expressar esse conjunto aqui, essa relação. Certo? Uma observação, como eu tinha comentado, né? Se AB é um par ordenado, então, AB é diferente de BA. Tá? Então, BA é um outro par ordenado. Isso daqui vem do seguinte, que AB e CD são pares ordenados e vão ser iguais se e somente se o A for igual ao C e o B for igual ao D. Caso contrário, não tem como eles serem o mesmo par ordenado. Então, o A e o B aqui são diferentes, o A e o B aqui são diferentes, né? Então, eles são pares ordenados diferentes, tá? Então, o 6 e o 1 são dois pares ordenados diferentes. Tá? Então, isso aqui para pares ordenados é extremamente importante. Bom, eu acho que a princípio está simples, né? Acredito que não esteja muito complicado. Então, vamos às propriedades das relações. Um cuidado importante também, uma outra observação, é que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então, com essa relação que eu dei aqui em cima, você pode pensar assim, professor, as relações são funções, né? Não, as funções são exemplos de relações, tá? Aqui, por exemplo, eu estou dando uma dica de uma relação que tem uma cara de uma função, né? Mas nem toda relação é função, tá? Até porque você pode relacionar os objetos da forma que você quiser. E as funções não. A gente tem que lembrar que para que seja função, cada x só pode ter um único y correspondente. Então, e aqui na relação você pode ter um x com vários y correspondentes, não tem problema algum, tá? Beleza? Por exemplo, eu vou mostrar aqui a seguinte relação. Formado de pares ordenados, pertencente ao conjunto dos inteiros, cartesiano com os inteiros, vamos colocar aqui os inteiros, tais que vamos colocar assim, o A é divisível por B. Vamos colocar em termos com palavras, né? Mas que A é divisível por B. O que é que significa dizer que A é divisível por B? Dizer que A é divisível por B é dizer que existe alguém que multiplicado o B, vamos chamar aqui de C, dá o A. Por exemplo, o 4 é divisível por 2. Certo? O 4 é divisível por 2. O 6 é divisível por 2. E assim sucessivamente. Então, aqui, eu poderia até colocar o contrário para ficar melhor, para ficar como eu quero, a questão de mostrar que isso não seria uma função. Vamos colocar assim, B é divisível por A. Pronto. Então, B ser divisível por A, existe um C que multiplicado por A dá B. Então, um exemplo aqui de elementos que pertenceriam a esta relação. O
o 2 relaciona-se com 4. O 2 relaciona-se com 6, por exemplo. Né? Porque o 4 é divisível por 2, o 6 é divisível por 2. Então, veja que se nós fôssemos analisar como função, os elementos do A, que pertencem a esse conjunto dos inteiros, os inteiros estão aqui primeiro, no domínio, né? Então, tem o 2 aqui, tem o 1, tem o 3, 4, 5, etc. Menos 1. E aqui eu tenho um conjunto dos inteiros de novo, conjunto contra o domínio. Aí eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o menos 1, o 0, enfim, todos os números inteiros. Como o 2 relaciona-se com o 4, eu vou ter aqui o 2 com o 4, né? Mas o 2 relaciona-se com o 6. Isso numa função não pode acontecer. Então, isso aqui é um exemplo de que não é função. Mas é uma relação, tá? Então, cuidado. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tá? Então, vamos agora às propriedades das relações. Propriedades das relações. Opa. As relações. Perfeito. A primeira das propriedades é a reflexividade. A gente diz que uma relação ela é reflexiva, né? Então, dizemos... Aqui a gente vai estar trabalhando com R, a nossa relação, sobre um determinado conjunto A, ou seja, R vai estar contido em A cartesiano A, tá? Então, dizemos que R contida em A cartesiano A, coloca assim, é reflexiva, se e somente se, somente se, todo elemento X, vamos dizer assim, todo X relaciona-se com X para todo X pertencente. Vamos escrever usando linguagem matemática, né? Vamos escrever usando a linguagem matemática. Para todo X pertencente ao A. Então, dizer que ela é reflexiva significa dizer que X relaciona-se com X. Em outras palavras, na forma de conjuntos, significa dizer que os pares ordenados XX pertencem à relação. Tá? Um exemplo de uma relação que seja reflexiva. A nossa relação que nós vimos agora há pouco. B é divisível por A. 2 é divisível por 2. 1 é divisível por 1. 3 é divisível por 3. Todo número é divisível por ele mesmo. Isso é um tipo de relação reflexiva. Tá? 2. Ela vai ser antirreflexiva. Então, dizemos que R contido em A cartesiano A é antirreflexiva se e somente se no caso nós não tivermos R relacionado com o X relacionado com ele mesmo, ou seja, aqui eu vou dizer cortando, tá? X não relaciona-se com X para todo X pertencente a A.
O exemplo que nós vimos agora há pouco, de A divisível por B, não é um exemplo de antirreflexiva, obviamente, porque ela já é reflexiva. Né? Não tem, a priori, como uma relação ser reflexiva e antirreflexiva ao mesmo tempo. Terceira propriedade. Um exemplo de antirreflexiva. Aquela que nós vimos em que a relação está contida nos naturais cartesianos naturais, de forma que A mais B é 7. Então, se vocês forem ver lá, não tem nenhum elemento que, somado com ele mesmo, dê 7, né? Não existe, tem um número natural somado com ele mesmo dê 7. Então, é um exemplo de uma relação antirreflexiva. Nós temos a simétrica. Então, nós dizemos que R contido em A cartesiano A é simétrica. Se e somente se para todo x, y pertencente a A, temos x relacionando com y, implicando, então, y relacionando-se com x. No exemplo de simétrica, aquela que nós vimos no início, do A mais B igual a 7, não necessariamente ela é simétrica, porque nem todo elemento que relacionando com y, então y relaciona-se com x. Vamos pensar aqui. Vou colocar aqui de outra cor. A relação AB pertencendo aos naturais, cartesianos naturais, tais que A mais B é 7. Isso aqui é um exemplo também de simétrica, vamos ver. Bom, se um relaciona-se com 6, sim, isso implica que 6 relaciona-se com 1. Perfeito. Então, qualquer número é verdade, então ela é simétrica, né? Porque qualquer número que relacione-se com outro é obrigado o contrário. Então, por exemplo, 2 relaciona-se com 5, sim, isso implica que o 5 relaciona-se com 2. O 3 relaciona-se com 4, sim, então isso implica que o 4 relaciona-se com 3. E assim sucessivamente. Né? Então, nós temos somente esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos nesse conjunto. Mas o 10 não relaciona-se com 3. Tá. Só daria se fosse 10 menos 3. Então, o 3 também não vai se relacionar com o 10. Então, não tem problema, ela é simétrica, sim. Então, um exemplo aqui de simetria, né? Quarta propriedade. Deixa eu ver a quarta. Antissimetria. Então, dizemos que R está contido em A cartesiano A, ou seja, uma relação em A sobre A, é antissimétrica. Se e somente se. Para todo x, y pertencente a A, temos x relacionando-se com y e conjunção, né? Y relacionando-se com x implica x igual a y. Então, por exemplo, aqui, o 1 relaciona-se com o 6 e o 6 relaciona-se com 1, mas não significa que o 1 seja igual ao 6.
né, a relação que nós vimos agora acima não tem como ser antissimétrica. Obviamente, porque ela já é simétrica, né? Então, não tem como ter uma relação que seja antissimétrica e simétrica ao mesmo tempo. A última nossa relação, quinta e última, transitividade. Então, dizemos que a relação sobre A é transitiva, se e somente se, para todo x, y e z pertencente a A, temos x relaciona-se com y e y relaciona-se com z. Isso aqui implica em x relaciona-se com z. Pronto. Então, todas essas são as nossas propriedades, tá? São as 6 propriedades das relações. Um fato interessante sobre as relações é as chamadas relações de equivalência. O que é uma relação de equivalência? A gente diz que uma relação de equivalência, deixa eu ver aqui nas minhas notas, Então, seja R uma relação sobre A. Então, quando eu digo relação sobre A, lembrando, né, R está contido em A cartesiano A. Dizemos que R é relação de equivalência se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Bacana. Professor, dá um exemplo de uma relação que seja de equivalência. Então, vamos mudar aqui a cor. Vamos chamar aqui R, formado por pares x, y, pertencente aqui ao conjunto dos inteiros cartesiano com os inteiros, tais que x menos y é divisível por 3. Então, essa aqui é a nossa relação. Será que ela é reflexiva? Como é que eu sei que uma relação ela é reflexiva? Então, nós vimos agora há pouco que uma relação ela é reflexiva se x relaciona-se com x. Ou seja, se o par ordenado xx pertence à relação. E aqui, vamos lá, então. Primeiro, R é reflexiva. Pois x pertence a R. Em outras palavras, x relaciona-se com x. Né? Pois x é... E isso é claro onde? Se x pertence a R, então x menos x é 0, e 0 é divisível por 3. Então, perfeito. A primeira condição, reflexividade, é satisfeita. 2. Ela tem que ser simétrica. Quando é que uma relação é simétrica?
XY relaciona-se com YX. Né? Então veja o seguinte, R é também simétrica, pois se XY pertence a R, então YX também pertence a R. E por que isso é verdade? Ora, muito simples. XY pertence a R, ou seja, x menos y é divisível por 3. Você dizer que x menos y é divisível por 3 significa dizer que existe um C que multiplicado 3 dá x menos y. Por exemplo, 10 menos 3 é divisível por 7. Porque 10 menos 3 é 7, existe um número que é o 1, que multiplicado por 7 dá 7, obviamente. Então tem que existir um número multiplicado por 3 que dê x menos y. Se isso é verdade, se eu multiplicar por menos um dos dois lados, eu vou ficar menos x mais y igual a 3 vezes menos c. E esse menos x mais y, ele pode ser escrito assim, ó. Y menos x igual a 3 vezes o menos c. Ou seja, existe um número, que é o menos c agora, que multiplicado pelo 3 dá y menos x. Isso significa que o par ordenado yx pertence à relação. Então, ela é simétrica, porque se x relaciona-se com y relaciona-se com x. E ela é transitiva também. É transitiva. Por que ela é transitiva? Pois, se x e y pertence a R e YZ pertence a R, então XZ pertence a R. Vamos ver isso, fazendo as contas. Ora, XY pertence a R significa que x menos y é igual a 3 vezes um certo C. YZ pertence a R significa que y menos z é igual a 3 vezes, eu não posso dizer que é o mesmo C, né, porque são números diferentes, então eu vou chamar aqui de D. Agora veja o seguinte, soma todo mundo. Então aqui eu vou ter x menos y, mais y menos z, e do outro lado eu tenho 3, que eu posso colocar em evidência, C mais D. Y menos y é zero, então fica x menos z igual a 3 vezes, esse C mais D aqui eu vou chamar de E. Então existe um E, vou ajeitar esse E aqui, existe um E, que multiplicado por 3 dá x menos e, ou seja, o x, z pertence a R, desde que x e y pertence a R e y, z também pertence a R, ou seja, ela é transitiva. Então, esta relação que eu acabei de dar de exemplo, ela é realmente uma relação de equivalência. Na matemática, nós usamos muitas relações de equivalência, né? Nós vamos ver uma outra relação de equivalência mais à frente, que nós vamos estudar a fundo, trabalhando com a aritmética dos números, que é o que nós chamamos de aritmética modular, o módulo. Ela é parecida com esta relação de equivalência que eu acabei de citar para vocês. Tá bem? Bom, e é isso. Para não nos alongarmos muito, vamos ficar por aqui por hoje, tá? Então, na próxima aula, nós já vamos entrar nas demonstrações, né? E aqui a gente já encerra a parte de teoria de conjuntos. Tá bem? Então, façam as listas de exercício, né? Tirem suas dúvidas, qualquer coisa. O grupo do WhatsApp está aí para isso, para tirar dúvidas, pessoal, tá? Eu vou logo parar aqui a apresentação e até mais.